Boa noite, gente. Bem-vindos e bem-vindas. Então, hoje nós vamos fazer a aula de lançamento do método AMA. O que é o método AMA, Grace? Amor mais ação. Porque quando eu falo sobre TDAH, sobre a gente tem que melhorar a nossa relação com os nossos filhos e tem que entender e tal, muitas mães chegam e dizem: Ah, no meu filho não falta amor. E nunca falta, num lar, numa família, com uma mãe, se tratando de uma mãe, com certeza não falta amor, eu tenho certeza disso. Mas amor sem ação real para aquilo que a criança precisa. A criança neurodivergente, o que que é o neurodivergente? O TDAH é uma criança que tem uma neurodivergência, é um cérebro que funciona diferente. E a gente já explica isso em várias aulas aqui, a gente vai pincelando aqui, mas tem aula mais profunda e a gente também, no método aqui, a gente vai falar sobre o que que é o cérebro neurodivergente. Então, a gente precisa entender que essa cabecinha funciona de uma forma diferente, tá? E no momento que a gente não age, a gente continua fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, a gente não vai conseguir nada. Então, tanto que o símbolo do AMA é uma abelhinha, só para vocês entenderem o contexto da abelhinha, tá? A abelha, ela aerodinamicamente, ela não poderia voar. Reza a lenda que na NASA tem um quadro gigante da abelha, tá? De uma abelha, de uma foto de uma abelha, com muitos pixels, assim, com bastante zoom dessa imagem, e lá tá escrito assim, que a abelha, aerodinamicamente, ela não poderia voar, porque as asas dela são muito pequenas para o peso do corpo dela, ou seja, conforme a engenharia e a física, ela não poderia voar, ela não tem porte físico para voar, a asa dela não comporta o peso do corpo dela. Mas o que que o corpo dela fez? O corpo dela se adaptou. Então, também eles dizem, né? A abelha não sabia que não podia voar e aprendeu a voar, né? Então, é isso que a gente tem que ter em mente, que os nossos filhos TDAH, apesar de ter uma série de dificuldades, eles não precisam saber dessas dificuldades, ou eles precisam saber que eles têm essa dificuldade e saber lidar com elas, né? Porque aquela coisa, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, a abelha é mais ou menos esse contexto. A abelha, para todo mundo, eles iam dizer: não, você não vai voar. O que que o corpo dela faz? O corpo dela se adapta, cria micropelinhos ao longo do corpo, e teoricamente, isso não é comprovado cientificamente, ela voa por causa desses pelinhos que fazem com que ela flutue no ar. Gente, isso não é comprovado pela física. Pela física que a gente conhece, que ela dá aula, ela não teria capacidade de voar, tá? Então a abelha não poderia voar, mas não sabendo que não era possível voar, ela voa. Então é mais ou menos esse o contexto. Outra coisa, as abelhas, elas trabalham em conjunto para gerar ali a geleia, né? E para pensando no bem coletivo, né? A abelha, existe uma abelha rainha, né? Essa história da abelha rainha também é muito legal. As abelhas todas trabalham em conjunto para ter uma colmeia produtiva e nutritiva. Então, a ideia de nós mães sermos as abelhas, né? Que trabalhamos em conjunto para ter uma sociedade melhor, para ter filhos mais felizes, para ter seres humanos melhores para a sociedade, é o que me move, tá? É a gente ter essa comunidade, ter essas mães todas engajadas, né? E aqui não são bem-vindas só mães de neurodivergentes, são bem-vindas todas as mães. Então, ter esse contexto aí de colmeia é muito interessante. E é isso que eu vou trazer dentro do método AMA. Mais um detalhe muito importante. A abelha rainha também, ela é um grande exemplo pra gente. Por quê? A abelha rainha, ela não nasce rainha, tá? Ela é uma abelha comum que foi escolhida para ser rainha e ela começa a tomar a geleia real, eles dão a geleia real para ela, que é o que tem de melhor, é o melhor mel que tem ali dentro da colmeia, e eles dão a geleia real e ela se transforma naquela abelha bem grande. Não sei se vocês já viram uma abelha real, a abelha rainha. A abelha normal é tipo desse tamanho. A abelha rainha ela é enorme, ela é bem grandona. Eu já vi uma, ela é incrível assim. Até vou trazer uma imagem para mostrar para vocês lá no Instagram, quando a gente vai fazer o lançamento do AMA, que a gente não fez ainda, né? Estamos lançando em primeira mão para as alunas do clube. Então, assim, o que que acontece? A abelha rainha morreu, tá? E elas morrem, tá? Enquanto a colmeia existe, ela morre. O que que as abelhas fazem? Rapidamente elas elegem uma nova abelha, né? Normalmente uma abelha filhote, uma abelha que não teve nenhum trabalho ainda manual, e eles começam automaticamente, desde pequeno, a plantar a rainha que tem dentro dela e começam a dar a geleia real e criam uma nova rainha. Então, é sobre isso. Todas nós temos muito amor, todas nós temos muito mel para dar. Mas, para que os nossos filhos sejam essas abelhas rainhas, que eles sejam o maior potencial que eles vieram para ser na Terra, é preciso que a gente dê a geleia real, que a gente dê o melhor do nosso mel, que a gente dê a melhor parte do nosso mel para eles. E
que é a gente dar o melhor para os nossos filhos? É a gente se desenvolver emocionalmente. E eu sou pós-graduanda em neurociências e hoje eu tive uma aula fantástica que falava sobre inteligência emocional. Então, assim, hoje estudos apontam, gente, que inteligência, inclusive a superdotação, hoje ela já não é mais movida apenas por QI, tá? Não é só o QI que importa, tá? Até porque hoje a inteligência cognitiva, ela corresponde apenas a 20% da inteligência de um ser humano. Os outros 80% é emocional. E é isso que a gente não aprende em casa, a gente não aprende na escola, a gente não aprende na faculdade, a gente não aprende no nosso trabalho, inteligência emocional. Mas ela corresponde a 80% das nossas atitudes e do sucesso que a gente vai ter na vida. Então, como nós mães, sem ter aprendido inteligência emocional, como nós mães, sem desenvolver a nossa inteligência emocional, vamos criar seres humanos inteligentes emocionalmente, né? Cada vez mais a gente no mundo da inteligência artificial, onde cálculos são feitos automaticamente pelas inteligências, hoje em dia nosso cérebro não precisa mais pensar em Bhaskara, nunca precisou, né? Mas enfim, não precisa mais. Tá quente aqui, gente. Então, por o que vai sobrar dos seres humanos daqui a 10 anos? O que vai ser importante até para o mercado de trabalho daqui a 10 anos? É uma faculdade, não sei o quê. Não, é inteligência emocional. É aquele profissional que se adapta, é aquela pessoa que é proativa. E o TDAH tem muito disso. Só que o TDAH ele tem que ser bem desenvolvido. Porque se ele crescer se sentindo incapaz, se sentindo burro da turma, se sentindo aquela criança que não dá nunca alegria para os pais, não tem como a gente ter esses resultados. Só que o TDAH é extremamente inteligente, eu vou ensinar vocês a tirar o melhor dessas crianças, a gente deixar os melhores seres humanos possíveis, a gente deixar várias abelhas rainhas aí pro nosso mundo, tá? Então vamos lá. O método AMA é amor mais ação. Lembra? Amor sem ação não adianta de nada. Ah, adianta, é amor, não sei o quê, eu não tive amor na infância, não sei o quê. Beleza, já tá melhor que seus pais, mas você vai dar amor e vai dar inteligência emocional também, tá? Então a gente vai entender os nossos filhos, a gente vai acolher e a gente vai recalcular a rota. Grace, eu errei muito, meu Deus, como eu fiz um monte de coisa errada. Beleza. Errar é humano, nós vamos errar, nós vamos continuar errando. Só que o erro, ele não serve pra gente se chicotear, pra gente ficar triste com a gente mesmo. Ele serve pra gente recalcular a rota e começar a fazer diferente a partir de agora, tá? Então vamos lá. Na fase um a gente tem o amor, né? A primeira palavra do método AMA é amor. Aqui a mãe muda o olhar antes de tentar mudar a criança. Gente, a gente fica. Quando a gente tá com uma criança desregulada, e o meu filho já esteve muito desregulado, meu filho era num nível que eu não. Eu todos os dias era briga, todos os dias era choro, eu recebi bilhetes consecutivos. Eu recebi durante 6 meses bilhete consecutivo, mas sabe o que é receber 10 dias bilhetes consecutivos de uma criança? Então, isso aconteceu comigo. Toda hora na diretoria, toda hora briga em casa, e eu cobrando dele como se ele fosse somente uma criança que não fazia porque não queria, estava me desobedecendo. E eu brigava, e xingava, eu surtava, gente. O pior que existia dentro de mim eu tirava, tá? Meu filho conseguia extrair de mim, mas não é culpa dele, era eu que deixava isso vir, né? Então, o que que acontece? Eu ficava tentando mudar ele o tempo todo, porque eu não sabia que ele era assim, não porque ele queria. Na minha cabeça, ele era um neurotípico, uma criança que é dita normal e que estava fazendo coisas erradas porque queria. A questão de bater em meninas, as meninas batiam nele, ele batia de volta, dizia: Como é que tu bate em mulher, rapaz? Não pode bater em mulher, não pode bater em menina, não pode. Eu brigava muito com meu filho, gente. Eu tive muitas noites de choro. Foi muita noite de choro, muito banho de choro, muita briga em casa, todo mundo chorava, depois todo mundo se abraçava, ele chorava e dizia, mãe, eu não vou mais fazer, no outro dia ele fazia de novo. Ele sofria muito. Então, assim, ó, não parava dentro da sala de aula, meu filho ficou atormentado. A criança que eu tenho hoje e a criança que em abril, estou falando em abril, ainda trocou de escola, não é a mesma criança. Hoje foi o último dia de aula dele. Dia 17/12/2025, último dia dele no segundo ano, onde ele se alfabetizou na escola nova. Conversei com a prof, se abraçamos e choramos juntas, porque o meu filho entrou na escola como uma criança perdida, como uma criança que não parava quieto na sala de aula, não obedecia, não respeitava, não calava a boca, era uma criança toda torta e a professora acolheu ele de uma forma maravilhosa. Existem vários, né? Eu sempre digo, o TDAH é um quebra-cabeça gigante. Um dos pilares é a escola, só que o primeiro pilar é a família, que se a família não entender e a família não. Eu ia na escola e dizia, gente. Olha, o que vocês precisar de mim, vocês vão ter. Se precisar da medicação, eu vou dar. Se precisar fazer terapia, eu vou fazer. Se precisar trocar, tirar ele das telas para sempre, eu vou tirar. Só me digam o que eu tenho que fazer. Eu não sei lidar com uma criança TDAH. É o que eu dizia para a escola. E eu fui buscar ajuda, e fui buscando. E a escola não tinha muito como me ajudar. Elas não sabem como lidar com a questão em casa, né, gente?
Mas é isso, tá? Então a gente entender que essa criança foi. Eu tenho a minha história aqui que eu conto, que um dia a diretora de uma outra escola que eu queria trocar o Vicente, que foi quando a gente suspeitou que ele tinha TDAH, ela disse pra mim, Grace, se o teu filho tem TDAH, não é, ele não te obedece, não é porque ele não quer, é porque ele não consegue. Porque existe uma desregulação na dopamina e na norepinefrina, que são dois hormônios, são dois neurotransmissores, que são os da impulsividade, né, do freio, né, que a gente chama, né, de frear a impulsividade ou não, o da reatividade e do prazer, tá, de ter recompensa, né, o sistema de recompensa. Então, assim, uma pessoa sem isso funcionando direito, ela fica totalmente desregulada. Ah, daí a gente vai para a medicação, Grace, mas eu mediquei e não adiantou, porque não é só isso. É um dos pilares, e a gente vai falar aqui sobre isso, tá? Então, a gente entendendo que ele não entende, não obedece, que ele é reativo porque ele não consegue. Quem vai ensinar isso para ele? Nós. É a família que vai ensinar. Não é a escola que vai ensinar essa criança a parar de ser reativa, impulsiva. Não é a escola. Não é a terapeuta. Não é a psicóloga. Não é indo 1 hora por semana. Mesmo que ele vá 1 hora por semana lá na psicóloga, ele ir lá e ele chegar em casa e voltar para o mesmo ambiente, que pede as coisas do mesmo jeito, que deixa ele estressado do mesmo jeito. Quando eu falo isso, gente, eu não estou dizendo que vocês não sabem educar os seus filhos. Eu estou dizendo que o TDAH pensa diferente e que se vocês estão tendo resultados ruins com a criança do jeito que vocês abordam hoje, vocês precisam abordar de forma diferente. Entendeu? Então vamos lá. Não podemos tentar mudar a criança, a gente consegue mudar. E isso é para a vida, tá, gente? Ninguém muda ninguém. A gente muda só a nós mesmos. Os nossos filhos são nossos espelhos, a gente tem que entender isso, tá? Então vamos lá. Aula um. Então, o que é o TDAH de verdade, né? O objetivo é a gente tirar a culpa da mãe. Mãe, a culpa não é tua, é do TDAH. A gente sabe que pode ter, não sei o quê, por uma gravidez estressante, por um neurodesenvolvimento até os 2 anos, muito estresse, não sei o quê, pode. Mas a gente não pode pensar no passado. A gente só pode pensar se a gente vai engravidar de novo, né? Quem aqui vai engravidar de novo, tentar ter uma gravidez tranquila, tentar não pendular, não se estressar muito, né? Tentar ter relacionamentos saudáveis, tem tudo isso. Dá para tentar para uma gravidez futura? Dá. Para o que passou, não podemos fazer nada, tá, gente? Então, não adianta. Então, a gente tira a culpa da mãe, tira o chipatinho, mãe, você não tem culpa de nada, você não tá educando ele errado, você não é culpada por ele ter TDAH, tira o chicote, tá? E também tira o rótulo da criança, de burro, de mal educado, de chato, de irritado, de agressivo. Tira os rótulos. Para de chamar teu filho de agressivo. Muitas mães vêm até mim e dizem assim: ah, eu fui no médico, ele deu, sei lá, risperidona, deu serotonina. Como é que é? Me fugiu o nome agora daquele que é para sertralina. Me deu sertralina, não sei o quê. Aí eu vou conversando com essas mães, eu vejo que elas chegam e pintam uma criança para o médico só vai, o médico só sabe medicar. Médico medica, ponto final, tá? Psicóloga vai ajudar na questão psicológica da criança, mas lembra que a criança ela não é formada. Então a psicóloga, na minha opinião, é bom, mas é a última coisa que você vai buscar, tanto que o Vicente só faz psicólogo agora. Agora que ele já está regulado, ele vai na psicóloga, tá, gente? Agora. E é porque eu consegui, através de um convênio, ele tá indo, tá? Mas ele não foi antes. Eu pensei, não adianta levar uma criança numa psicóloga, sendo que o ambiente, eu não entendo essa criança. Então, eu pensava, quem tem que fazer terapia sou eu. Como eu não tinha condições, eu fui estudando por conta, tá? Então, não é falta de educação, TDAH, não é preguiça, é um cérebro neurodivergente, a criança não quer, ela não consegue. Já falei isso para vocês. Quando a mãe, a família entende isso, o jogo muda, tá? E daí a gente enfrenta muitos julgamentos da família, dos parentes, dos vizinhos. Ah, é sem vergonha. Gente, o meu filho, pleno mundo de hoje, ele ia no judô, ele adorava o judô que ele fazia aqui na minha cidade. Ele adorava, ele era o melhor aluno. Daí, quando eu fui lá no professor, eu levei ele para a luta, antes de saber do TDAH, porque ele sempre foi muito impulsivo, para ele aprender a ter regras e tal. Artes marciais são ótimos para TDAH, mas na época eu nem sonhava que meu filho podia ter TDAH. E o professor de judô pegou e disse assim: eu disse, a gente está investigando TDAH nele e tal, fica de olho nele e tal. Daí ele olhou assim para mim e disse: isso é falta de pau. Cara, o professor de uma escola de crianças me disse uma coisa dessa, né? Um professor esportista, né, falou isso. Então, assim, é para ver como existe a desinformação. As pessoas acham também que a medicação para o TDAH é uma medicação faixa preta como antidepressivos, que pode viciar, que tem que desmamar, que não sei o quê. Tudo isso a gente vai desmistificar dentro do clube, tá? Dentro do clube, dentro do método AMA e dentro dos nossos encontros. Então, entendam. Cérebro neurodivergente é um cérebro que funciona diferente, tá? Então, não, a criança não tem preguiça. Ah, mas ela é sem vergonha. Porque como é que para jogar videogame, como é que para estar com os amigos ela é maravilhosa? Porque é o que gera dopamina.
Eu tô sempre disposta para comer chocolate, eu tô sempre disposta para me atirar e não fazer nada e ganhar dinheiro do céu. Quem não tá? Dá dopamina isso, né? Agora, o TDAH ele não tem dopamina, por exemplo, assim, eu não sei vocês no que vocês têm prazer, tá? Mas, tipo assim, eu adoro ver a minha pente, eu adoro me maquiar, tá? Me maquiar, eu amo me maquiar, pra mim é maquiagem e terapia. Eu amo me maquiar. Só que a maioria das pessoas que convivem comigo tem preguiça só de pensar em se maquiar todos os dias. Todos os dias eu passo base, eu passo sombra, eu passo rímel. Eu amo me maquiar. Mas tem gente que morre de preguiça de fazer isso. Se tu me disser, Grace, o que que tu queria passar o dia inteiro fazendo? Eu queria passar me maquiando. Não gosto nem de maquiar os outros, eu gosto de me maquiar. Então, assim, pra mim aquilo gera dopamina. Agora, me pergunte se eu gosto de cozinhar. Eu odeio cozinhar. Eu odeio cozinhar. Eu odeio nível hard. Por quê? Porque não me gera dopamina. Porque por algum motivo aquilo não é legal pra mim. Estou investigando meu TDAH, não tenho diagnóstico ainda. Mas eu tô dando um exemplo de pessoas que, por exemplo, eu gosto de limpar a casa. Por quê? Porque não é que tu gosta de limpar a casa, tu gosta da dopamina de depois de limpar a casa. Só que o TDAH, quando ele vive no meio, por exemplo, de limpar a casa, que é a maior dificuldade das mães e mulheres TDAH, a gente tem aquele monte de coisa para fazer. Então, por isso que a gente precisa. E daí, ano que vem, vai ter aula para mães de TDAH, tá? Para como a gente organizar a casa no dia a dia, né? Como a gente conseguir, tipo, micro tarefas que ajudam nós no dia a dia todo, tá, gente? Outra coisa, se fala muito sobre a questão dos adolescentes aqui, né? Eu quero falar sobre isso. Vai ter aula também ano que vem sobre só para adolescentes, aula só para adultos, né? Vai ter. É o mundo TDAH, é o clube TDAH, tá? Então, o adolescente tem muito isso. As meninas, tá? Muitas meninas vão aparecer o TDAH na adolescência. Por quê? Porque na infância elas não têm a hiperatividade e a testosterona que o menino tem. Outra coisa, o menino já é imaturo, mais imaturo que as meninas. Vocês sabem disso, né? O menino demora mais para amadurecer. Então, o que que acontece? O menino, quando ele vai para a escola com 6 anos, ele tem uma maturidade 3. Com o TDAH tem um atraso emocional e mais por ele ser menino. A menina ela vai para lá com 6 anos já, com a maturidade de 6 anos, que a menina normalmente amadurece mais cedo, inclusive, que o menino. Então, assim, por isso que ali acaba não dando tanta diferença, tá? Mas o que que acontece? Na adolescência, começam os hormônios a aparecer, começa a cobrança daí, porque eles ficam naquela preguiça do adolescente, daí começa a dar briga entre pai e mãe. Muito se fala, né? Eu já ouvi várias pessoas, né? Que eu me dou muito bem com a minha filha mais velha, que o meu filho tem TDAH. Minha filha, a princípio, não tem. Ela tá entrando na adolescência agora, quem sabe vai aparecer, não sabemos, né? Mas até então, tudo certo. A minha filha, muitas pessoas dizem, ai, tu te dá muito bem com ela, tu vai ver quando chegar a adolescência. Por muito se dá por causa disso, por não entender a cabecinha do adolescente, não criar um diálogo legal com esse adolescente, né? E não. E daí hormônios, enfim. E muitas, olha só, mães de meninas. Muito acontece da mãe, a menina entrar na adolescência, desregulação hormonal, e a mãe entrar na menopausa, desregulação hormonal. Entendeu? Eu sou jovem ainda, eu tenho 41 anos, mas eu acho que eu já estou entrando na perimenopausa. Então, assim, se eu não. E quem é adulta da relação? Quem é adulta que vai manter essa relação estável e saudável? Sou eu. A minha filha não tem capacidade para isso, ela está aprendendo, ela é um adulto em formação, tá? Então é isso que a gente tem que entender. Todas as mães de TDAH, você está formando um adulto. Aí eu ouço muito das mães. Ai, mas se eu também tenho TDAH, como é que eu faço? Você é adulto da relação, é você que tem que buscar ajuda, tá? E eu tô aqui para isso. Aula 2. Gente, eu tô dando aqui, isso aqui é o release de como vai ser o clube, tá? Daí em cada aula vai ter uma aula completa sobre cada assunto dentro do clube, tá? Vai ter gravado isso, uma aula completa com atividades para se fazer. Com atividades para vocês fazerem, tá? Para vocês desenvolverem. A cabecinha do neurodivergente. O objetivo dessa aula é ensinar a mãe a entrar nesse mundo da criança. O cérebro TDAH funciona diferente. Mais estímulos, menos freio, tá, gente? Então, assim, ele é uma cabeça hiperestimulada. Luz branca é um veneno para o TDAH. Excesso de cheiro, gente, às vezes o TDAH ele é mais sensível. O neurodivergente ele é um cérebro que tudo é amplificado. Então, a luz pode incomodar mais. Então, às vezes, teu filho está extremamente irritado é porque tem muita luz de noite. Ah, meu filho de noite fica louco, fica agressivo, depois que passa a refeita da Ritalina assim, mas a luz da casa está toda ligada até a hora de dormir. Aí chega 10 horas, desliga todas as luzes, a criança não quer dormir, vai baixando a luz antes. Tem aula no clube falando sobre a questão da regulação do sono, tá? Quero mostrar uma coisa aqui para vocês, até tá aqui. Eu cortei esses dias do Vicente.
Deixei aqui para mim fazer um conteúdo para vocês. Isso aqui, ó, gente. Às vezes uma etiqueta de roupa, que é essas etiquetas mais grossinhas aqui, ó. Isso aqui estraga o dia de uma criança TDAH, tá? Isso aqui, ficar o dia inteiro coçando uma criança num dia de calor, por exemplo, isso aqui pode ser um inferno. Daí uma criança de 6 anos, que tem uma maturidade de 3, ela não sabe dizer que aquela etiqueta incomoda. Só para vocês terem uma ideia, o erro que eu cometi com o Vicente. Eu tenho pavor de etiqueta, eu corto etiqueta de todas as minhas roupas. A etiqueta me irrita muito. É uma coisa irritante. Por isso que eu acho que eu sou neurodivergente. De outras coisas, gente, eu não falo sobre isso na rede social, que eu tenho TDAH e das coisas, das minhas dificuldades ainda, porque eu ainda não tenho diagnóstico. E daqui a pouco eu tô falando uma coisa que eu nem tenho, né? Daí, se eu não tiver, beleza, vou ter que ver uma outra explicação, mas eu tenho uma série de coisas que a vida inteira eu tive que aprender a conviver. E eu aprendi bem, graças a Deus. E sempre cortei etiqueta. E eu sempre cortei da minha filha, do bebê dela, minha filha que era bebê, né? Porque eu pensava, meu Deus, imagina na pele do bebê essas etiquetas. O que que aconteceu? Do Vicente também eu cortei no primeiro ano que ele nasceu. Eu cortava todas as etiquetas. O problema é que o Vicente sempre foi um bebê muito grande e muito gordo. Daí teve um ano que eu comprei muitas roupas para ele. Foi no primeiro ano ali, eu comprei roupas para ele. Quando eu fui comprar para o segundo ano, eu não sabia que tamanho comprar. Porque eu tinha cortado as etiquetas. Então, no outro ano, eu comprei no mesmo tamanho do ano anterior. Daí, resumindo, eu pensei, não vou mais cortar as etiquetas das roupas do Vicente, porque senão eu nunca sei o tamanho. E agora que ele foi emagrecer, gente, ele foi emagrecer agora, com 7 anos. Então, sempre teve esse problema. Só que agora que ele consegue entender a cabeça dele, que ele tem sensibilidades que incomodam ele, que ele não gosta de fazer topete no cabelo porque dói o cabelo dele, que a vida inteira ele reclamava de fazer topete e eu não entendi, era porque doía o cabelo dele, ele não sabia expressar. Hoje, toda vez ele veio pra mim com a tesoura e dizendo, mãe, corta essa etiqueta. Hoje ele pede pra tirar a etiqueta, mas ele tem 8 anos. Então, às vezes, eles têm coisas que eles não sabem expressar. E daí, ó, a próximo tópico, emoções vêm antes da razão. Ele vai chorar, ele vai reclamar, ele vai estar chorando, vai estar estressado, porque ele é uma etiqueta que está incomodando ele, mas ele não sabe. Então a emoção vem antes da razão, o estresse vai vir antes da razão. Qual é a razão? Ele nem sabe. Eles são imaturos, eles não sabem a razão do estresse. Então a gente precisa ter um olhar atento ao que está incomodando aquela criança. Como eu falei do cheiro, gente, às vezes na tua casa tem um cheiro que para a criança é extremamente irritante, desagradável, sei lá, um cheirinho que tu bota no, naqueles difusor, ou que nem aqui em casa nós tínhamos do lado aqui uma época um chapeamento, né? Tipo, pode ser, eu não tô dizendo, pode ser que aquilo incomode a criança, entendeu? Barulho, sabe? Vizinho barulhento, bota um monte de som alto, ou até a tua família, aquela família que final de semana é tunte, 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 tunte de música lá, e a criança o TDAH, ele é sensível a todo tipo de estímulo. Luz, luz, visão, né? Visão, som, tato, tá? Paladar. Ah, tem seletividade alimentar, só quer comer doce aqui. Sim, porque ele tem uma seletividade alimentar. Então a gente tem que trabalhar isso, tá? E vou trazer uma nutricionista no ano que vem. Tem uma nutricionista especial para falar sobre essa questão do paladar dos neurodivergentes, tá? Vai ser bem legal. E o que mais é a visão, audição. Ah, o cheiro, já falei, né? Não falei antes da questão do cheiro forte. Gente, às vezes até o cheiro do amaciante. Eu não sei os filhos de vocês, mas o TDAH, o meu filho tem alergia à proteína teve alergia à proteína do leite quando era bebê, tem intolerância à lactose, então o TDAH ele é mais suscetível os neurodivergentes em geral a ter alergias alimentares, alergia de pele, dermatites, tá? Então, o Vicente já teve várias dermatites, teve na axila, teve assaduras gravíssimas na infância, quando era bebê, com uma fralda melhor que tinha, Pampers, entendeu? Então, assim, eles são mais suscetíveis, sim, a pele é mais sensível, são sensíveis a cheiros, são sensíveis a tudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, ó, aí pensa, o intestino inflamado, o Vicente era extremamente irritado, uma criança irritada, brava, coisa. Ele foi à PLV, que é a alergia à proteína do leite. Com um ano, curou, teoricamente. Só que os médicos insistem até hoje que a alergia à proteína do leite não tem nada a ver com intolerante à lactose. Eu não fiz exame nele. O que aconteceu? Ele continuou consumindo leite, continuou consumindo leite. Era uma criança extremamente irritada, barriga inchada, vivia com gases. Ele não sabia falar. Até que ele começou a vomitar e tal. Fomos ver menino intolerante à lactose, mas a gente viu isso só com 5 anos. Intolerância à lactose. Então, assim, se tu é uma criança, uma pessoa, um ser humano, que está ingerindo todos os dias uma coisa que é veneno para ti, no caso dele é lactose, então o intestino não vai funcionar direito. O intestino é o nosso segundo cérebro. Então, assim, ó, a gente tem que estar atento aos pequenos detalhes.
tá? Hoje eu tenho um filho que foi a PLV, que teve intolerância à lactose, que teve uma série de alergias, que tem TDAH. Tudo isso eu vivi e eu passei por todo esse processo. E hoje eu consigo ajudar vocês. Mas daqui a pouco vocês todas agora vai estar recém dando uma luzinha na cabecinha de vocês e vocês vão estar pensando, meu filho realmente sempre foi mais alérgico. Ah, meu filho não sei o quê. Ah, comece a cuidar. Comece a cuidar os cinco sentidos da criança, tá? Eu gosto muito do exemplo da linguagem também, agora sobre vocês conversarem com a criança, tá? Se vocês estão tendo problemas com os seus filhos, não é culpa, não é que vocês não estão educando, vocês podem estar educando, mas a gente educa da forma errada. Eu gosto de falar sobre a linguagem do cão e do gato. Os dois são dois seres, não seres humanos, são dois seres, não é humano, gente. São dois seres vivos, né? Vamos dizer assim. São dois animais. Dois animais, queria dizer dois animais. São dois animais, assim como nós somos animais, né? Então, eles são dois animais. O cachorro, quando tá feliz, balança o rabo. O gato, quando tá desconfiado, balança o rabo. Então, por que que cachorro e gato não se entendem? Porque eles falam línguas diferentes, tá? O gato, quando tá bravo, balança o rabo. O cachorro, quando tá feliz, balança o rabo. O cachorro acha que o gato quer brincar, então o cachorro vai assim pro gato. E o gato fica desconfiado achando que o cachorro tá bravo, entendeu? O cachorro acha que o gato tá assim, o cachorro acha que o gato quer brincar. O cachorro tá com o rabo assim, o gato pensa, meu Deus, ele vai me atacar. Eles falam línguas diferentes. E nós, mães de neurodivergente, quando tá no olho do furacão, quando tá aquele caos, a gente não está falando a língua dos nossos filhos. E eles não vão mudar. É nós que vamos ter que mudar. Nós vamos ter que falar a língua deles. Nós vamos ter que entender. Se hoje tu não tá tendo sucesso com o que você tá fazendo dentro de casa, é porque você tem que fazer diferente. Ponto final. Então, não é a criança que não entende a mãe, é a mãe que ainda não fala a criança, a língua dessa criança, desse filho, tá? Aula 3 vai ser os quatro maiores desafios do TDAH. É dar clareza no que realmente precisa ser trabalhado. O que você pode apresentar assim, didático e simples. O material que eu trouxe para mim, né? Primeiro e maior problema do TDAH é a desregulação emocional, a impulsividade, déficit de atenção e dificuldade de autocontrole, tá, gente? Tanto que é transtorno, déficit de atenção, mas esse é um dos menores do problema. Eu acho, inclusive, que o nome TDAH é um nome muito errado para o TDAH, porque o problema é a desregulação emocional. Então, às vezes, você simplesmente dizer 10 vezes para o seu filho, dizer para o seu filho, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho, ele entende como um ataque. Ele não vai entender com amor e com carinho, tá? Então ele precisa aprender a regulação emocional. Isso é uma outra coisa que eu aprendi na pós de neuro. Gente, a gente ter a inteligência emocional, que eu tava falando para vocês, não é a gente não sentir as emoções, não sentir raiva, não sentir impaciente. É a gente entender as nossas relações, as nossas emoções, a gente entender e acolher. A gente precisa entender, ensinar os nossos filhos a ter raiva sim, mas fazer aquilo passar e ele entender o quanto ele se estressou, entender o quanto de veneno ele tomou. Daí eu gosto de falar sobre doses de veneno, que eu ensinei meu filho, ele era muito tudo ele reinava de manhã. E eu dizia, filho, toda vez que tu faz, tu tá reclamando. Não, eu não tô reclamando, só. Filho, é uma reclamação, tu manda pro teu cérebro doses de veneno. Então, assim, é uma série de coisas que a gente pode ir trabalhando para que não tenha essa desregulação emocional. Essa aula ela é bem profunda, ela é bem importante e ela é, assim, para mim, a base da questão da inteligência emocional, tá? E nós, mães, temos que aprender a não se desregular emocionalmente. Gente, aquela coisa, uma criança perder uma criança surtar porque a borracha caiu no chão, a gente acha que não é normal. Eu achava que meu filho surtava demais por coisas bestas, mas isso é normal para uma criança. Agora, eu surtar porque ele surtou porque a borracha caiu no chão é errado. Quando eu tomei consciência disso, quando eu tomei para mim essa questão, tudo mudou aqui em casa, tá? Grace, eu vou começar amanhã a fazer, amanhã minha filha vai estar diferente. Não, gente. Vai demorar. A gente precisa se autocontrolar todos os dias. Na Bíblia já dizia, vigiai e orai, é todos os dias. E se eu perder a linha aqui em casa, é todo dia eu tenho que me controlar, porque às vezes o Vicente me tira a paciência ainda também. Mas não é ele que tira, é eu que deixo que ele tire a minha paciência. A gente tem que ter isso. Impulsividade, tá, gente? A questão de não pensar nas consequências, de fazer as coisas sem pensar, de se bater, ser reativo, de se auto bater também, né? Se auto destruir. Eu percebo que o Vicente, esses dias ele tava sem Ritalina de manhã, ele tava fazendo umas coisas e dele começou a se bater, sabe? Por quê? Porque a impulsividade, todos nós temos pensamentos intrusivos, em qualquer momento da vida.
Só que a criança e a pessoa com TDAH, ela não tem filtro. Ela vai fazer. Tipo, eu posso pensar em cabeça besta, mas eu não vou bater na minha cabeça, porque eu tenho esse controle desse impulso. A criança TDAH não tem. E aqui, gente, na impulsividade e no déficit de atenção, o déficit de atenção nada mais é. Não, é que eu não gosto da palavra também déficit de atenção, porque não é que o TDAH não tem atenção, pelo contrário, o TDAH tem atenção em tudo ao mesmo tempo. É várias abas abertas, o tempo todo as abas estão abertas, e ele tem atenção em tudo, só que é um pouquinho de atenção em tudo, então ele não consegue focar atenção em uma coisa só. Aqui nessa aula a gente ensina sobre a importância do fone abafador e de várias estratégias sobre a questão de ajudar no déficit de atenção. E entre impulsividade e déficit de atenção e o autocontrole, a medicação ajuda e muito também, tá, gente? A medicação não ajuda na desregulação emocional, tá? A desregulação emocional é pilar, é casa, tá? É a família. Então, a gente precisa mostrar aqui que o comportamento ele é sintoma, ele não é causa, tá? Não é porque o seu filho é desregulado emocionalmente que ele tem TDAH. Ele estar desregulado emocionalmente é porque é um sintoma do TDAH, mas o TDAH não é assim, isso não é a causa, ele vai ser sempre assim. Não, tem uma série de coisas que a gente pode fazer para ajudar isso. Isso é um sintoma. Gente, eu tô com, sei lá, deixa eu pensar o que que eu posso dizer. Eu tô com cálculo renal. Qual é o sintoma? É dor no rim, né? É não conseguir fazer xixi. Eu consigo tirar essa dor no rim? Eu consigo fazer xixi, né? Tomar uma medicação ou tomar um soro para fazer xixi? Eu consigo. Então, isso é sintoma. Consigo resolver os sintomas? Consigo, tá? Não é a causa. Ah, desregulado emocionalmente será assim para sempre. Não, só se a gente não fizer nada. Vai ser um adulto bem problemático, inclusive. Aula 4, desenvolvimento emocional atrasado, tá? Aqui a gente tem que ajustar a expectativa. Idade cronológica versus idade emocional. Uma criança de 8 anos pode ter um emocional de 5. Isso aqui é fato, sobretudo se for um menino, tá? E daí nas meninas, como eu disse, pode mascarar isso, tá? Isso pode acabar se tornando mascarado, tá? Então pode acontecer de não aparecer na menina, mas pode aparecer também, tá? Então, no menino é certo que aparece, normalmente. Então, exigir além disso vai gerar explosão e frustração e explosão. Quando a expectativa muda, o conflito diminui. Gente, o que acontece? No meu caso, tá? A minha filha tem 12 anos hoje. Quando o Vicente nasceu, ela tinha quase 5, tá? Então, o que acontece? A minha filha, com 5 anos, ela já tomava banho sozinha. O Vicente, com 5 anos, não tomava banho sozinho. Isso gerava um pico de estresse em mim. Com 6 anos, ele não tomava banho sozinho. Então, gerava estresse em mim. E era muita briga. Com 6 anos, eu achava que ele tinha que tomar banho sozinho, porque a irmã dele já tomava banho antes. Isso no inconsciente, não era uma comparação automática que eu fazia, tá? Era no meu inconsciente, eu pensava, cara, ele já tem idade para fazer as coisas. Daí a gente lê aqueles manual também, né? Ah, com tal idade, teu filho já tem responsabilidade para fazer tal coisa. Mas ele não tinha. Ele tinha 6 anos com uma maturidade de 3. Por quê? Porque ele é menino e porque ele tem a questão do TDAH, tá? Então, quando a gente diminui a expectativa, daí tem muitas mães de adolescente para mim que, 12 anos ainda quer dormir comigo. Sim, porque na cabecinha dele ele tem um emocional ali de 9, de 8 anos, às vezes. Se for menino, o atraso, gente, pode chegar aí a 4, 5 anos, tá? Pode ser muito mais do que os 3 anos, tá? Então, quando a gente muda essa expectativa, tudo muda, tá? Então, a fase 2 que é mais amor, né? Que é a parte do mais. Então, aqui vai entrar o acolhimento, que a gente vai conseguir regular os nossos filhos. Pôr de castigo não funciona com TDAH, tá, gente? Então, qual é o nosso objetivo dessa aula? Libertar a mãe da culpa e da repetição de erros. A gente entendeu que errou, a gente não fez por querer e a partir de agora a gente vai mudar. Então, castigo vai ativar medo e não consciência no teu filho. O que que eu tô falando de castigo, gente? Botar no quarto, deixar lá, bater, gente, nem vamos falar em bater em filho, tá? Isso aí ficou lá no tempo da pedra. Eu ouço muitas mães falando, ai, quando eu bato nele é pior. Óbvio que vai ser pior. Pensa que a pessoa que mais deveria te amar, que é a tua mãe, a avó, aquela pessoa que cuida, ela tá te batendo. E normalmente a criança nem sabe por que que ela tá apanhando. Tá me batendo. Tá me batendo por quê? Ah, mas porque você não fez, porque você não obedeceu. Mas o TDAH, ele não consegue. Não é porque não quer, é porque não consegue. É que a gente tem que tirar esse negócio do ser sem vergonha. E hoje, gente, para mim, cada vez mais está super claro que nunca existiram crianças burras no mundo, nunca existiram pessoas incompetentes, sempre existiram pessoas neurodivergentes, que não foram aceitas do jeito que elas são, e daí por isso se tornaram pessoas birrentas, pessoas burras, pessoas que não davam certo na vida, pessoa que, é o pau que o nosso torto morre torto. Porque a gente queria
deixar ele do jeito que a gente quer, mas o cérebro dele não vai funcionar daquele jeito, tá? Então a criança não aprende com castigo, ela só vai se defender. E daí muitas mães que dizem: ah, meu filho é reativo, meu filho é impulsivo, meu filho é agressivo. Como é que elas agem quando a criança gritando? Eu tô falando, gente, isso que eu tô falando, eu já passei por isso, tá? Como é que eu agia com meu filho quando fazia uma coisa errada? Gritava, surtava, dava meu piti, reclamava, atirava as coisas. Gente, eu já fiz coisa de lá botar brinquedo do meu filho no lixo, sabe? Surtada, louca. Claro, era um brinquedo que era, dava medo e tal, enfim. Tem um contexto ali, mas eu acho que hoje, coitado, não sei que trauma que eu tenha, possa ter deixado nele com aquilo ali, tá? Então, o cérebro do TDAH não conecta causa e consequência como um neurotípico. Ele não conecta. Não vai conectar, tá? Ah, pegou a borracha, trouxe para casa, de roubo, por exemplo. Ah, ele não vai entender que aquilo ali é roubo. Não, não é roubo. Não é, né, não vamos pensar nesse sentido. Um exemplo, a criança lá no aniversário, se for no aniversário, ela bateu no amiguinho. Depois vai chegar em casa, tu vai botar ela de castigo, ela bateu no amiguinho. Ela vai ficar pensando, o que que eu fiz? Eu nem sei o que eu fiz. Ela não vai ligar uma coisa com a outra. A não ser que a coisa seja muito imediata. O que que eu uso de castigo com o Vicente? Que dá muito certo. Tirar o computador, tirar. Ele joga às vezes só no meu computador aqui, né? Tirar, o jogar, né? Agora ele ficou, gente, meu filho ficou um ano sem YouTube, só com acesso à televisão e filmes, tá? Ele não tem celular, ele não tem tablet e eu deixo ele jogar 1 hora por dia hoje no meu computador aqui, tá? Então, assim, e às vezes eu tiro dele. Esses dias domingo ele não se comportou bem, ele fez umas atitudes que eu não gostei, ele foi agressivo com a irmã dele, sem motivo, mas na verdade ela também estava sendo com ele, e daí não é coisa do TDAH, é coisa de irmãos, tá? E eu peguei os dois no momento do evangelho, no momento da oração aqui em casa. E eu disse, olha, vocês fizeram assim, Maria, tu tá sendo extremamente grosseira com ele, desnecessariamente, às vezes no primeiro, tu fala com ele já, na primeira vez tu já fala de forma grosseira, Vicente, obedece, não sei o quê. E tu sabe que isso não funciona com o teu irmão, e tu falou grosseiro com ele, ele bateu em ti, porque ele foi reativo, e ele tava sem a medicação também. Eu disse, vocês criaram um ambiente estressor, vocês criaram, é essa a relação que vocês querem ter para sempre? É essa família que vocês querem viver? É nesse ambiente de briga e de falta de respeito que vocês querem viver? Eu chamei os dois, né, pro negócio. E ali, naquele momento, eu disse: ó, por causa disso, dessas más atitudes de vocês, vocês dois vão ficar sem. Ela, eu tirei uma coisa e dele eu tirei um dia de jogo no computador. Aquela noite não deixei ele jogar. Então, assim, eu uso para isso. Isso é uma questão das telas também. As mães falam das telas, ah, não consigo tirar, não sei o quê. Usa a teu favor. Usa até. Ah, vai cumprir as coisas amorosamente, não como castigo ali, né? Tipo, ah, vou tirar de ti, não sei o quê, nunca mais, não sei o quê. E isso é pior ainda. No outro dia, te fala que vai tirar e depois não tira. Esses dias eu falei com a mãe aqui. Ela me disse, né, que o filho, ela tinha prometido pro filho que tinha ameaçado o filho, né, TDAH, que se ele não passasse de ano, adolescente, ela iria tirar o celular dele. E ela disse, e em outubro isso, ela disse pra mim, Grace, eu acho que ele vai rodar. Eu disse, não, ele não vai rodar. Daí eu ajudei ela, a gente fez umas estratégias ali, ela botou em prática e ela foi me deu feedback essa semana que ele passou em todas as matérias, sem recuperação nenhuma, porque eles fizeram tudo o que tinha que fazer, ela conseguiu trocar a medicação, conseguiu dar tudo certo, ela mudou a abordagem em casa, ela começou a fazer uma oração que eu ensinei, que eu ensino também para meninas dentro do clube, que tem uma aula só falando sobre isso, e ela começou a fazer e o filho dela passou. E eu falei pra ela, eu disse, então tu vai ter que te esforçar. Porque se tu prometeu pra ele que se ele rodar, tu vai tirar o celular, tu vai tirar o celular, daí ele vai ser o único adolescente na cidade que não vai ter celular. E tu não vai poder descumprir a tua promessa. E daí ela me olhou assim, entendeu? O momento que tu faz uma promessa, porque eu vou tirar o celular de ti, e depois tu não faz, tu vai perder o respeito do teu filho. Então não adianta, tá? Então disciplina não é punição, é direção. Essa semana eu fiz um vídeo falando, TDAH não gosta de chefe, TDAH gosta de líder. A gente educa pelo exemplo. O neurodivergente aprende melhor pela observação. Não adianta você pedir para o seu filho que ele mantenha o quarto dele organizado se o teu quarto é muito bagunçado. Se você não arruma a sua cama, não adianta exigir deles, tá? Tem alguém com o microfone ligado. Eu vou pedir para desligar. No final a gente conversa, tá? Então, assim, exemplo. Ah, meu filho é surtado, mas você não é surtada? Você é sempre a pessoa mais calma do mundo, olha sempre no olho, olha só. As regras estão claras em casa. Ah, meu filho não me obedece. Tá, mas tu fica só falando, bota tênis, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Tu já chegou e fez um cronograma correto com essa criança. Isso tudo eu ensino dentro do clube, tá?
A próxima, então, a aula 6, repetir não é fracasso, tá, gente? Vamos normalizar o processo de educar, gente. Repetir é ensinar, a criança aprende por repetição, tá? Por isso que na escola eles copiam várias vezes a mesma coisa, data, eles ficam anos copiando a data, por isso que eles ficam repetindo continha, porque a criança aprende por repetição. Repetir é regular a criança, tá? Repetir é construir um caminho neural, tá? Gente, eu gosto muito de mostrar isso de caminho neural, tá, gente? Isso é muito importante. Deixa eu criar aqui para vocês um papel. O caminho neural aquele lugarzinho onde a água corre, sabe? Tipo assim, ó, eu, Grace, eu tenho um caminho neural de dirigir. Por exemplo, aprender a dirigir é um caminho neural que a gente cria, tá? Então, por isso que quanto mais tempo a gente dirige, melhor a gente dirige. Andar de bicicleta, é um caminho neural que a gente criou, tá? O TDAH, como ele é bagunçado, não sei se dá para ver aqui, meu desenho. Deixa eu ver. O TDAH ele tem a cabeça assim, ó, toda bagunçada, ó. Deixa eu ver se tá dando pra ver aqui. Tá dando reflexo, né? Aqui. Ó, o TDAH ele é assim, ó. Ele é todo bagunçado, cheio de coisa na cabeça. Quando a gente usa medicação, regulação emocional, ensina, fala, a gente vai criando um caminho neural assim. Escovar Minha caneta não tá funcionando, por isso que não tá dando. Escovar o dente. Escovar o dente. Criou um caminho neural aqui. Guardar o sapato. Tal coisa. Tu vai criando os caminhos neurais, tá? E é por isso que uma criança tratada com medicação e com, né, um TDAH bem tratado, na infância ele vai ter uma vida adulta muito bem direcionada, tá, gente? E é por isso que muitos de nós que temos TDAH, adultos que têm TDAH, que descobriram na vida adulta, que nem eu agora estou desconfiando por uma série de coisas que eu vivi. Mas eu sobrevivi e tenho uma vida relativamente boa dentro do TDAH. Nunca tive problema de esquecer muitas coisas, de perder muitas coisas. Não, por quê? Porque eu não tive tantos estímulos. Nossos filhos têm tela, têm videogame, essas coisas, é muito estímulo. Aí tem gente que o pai das meus filhos gostava de dizer: ah, mas eu jogava videogame quando era criança e não tem nada a ver. Tem uma explicação isso, tá, gente? E daí vocês repassam os papais aí. Os videogames de antigamente, você tinha que ficar tentando até achar a treta do negócio, né? Até você tinha que usar o cérebro para pensar, né? Tanto que tinha revistinhas falando de coisas que tinha que fazer para os games, né? Hoje, os videogames de hoje em dia, não, ele vai direcionando. Se vocês olhar um jogo de uma criança, ele tem ali um direcionador, ele tá te dizendo onde é que tu tem que ir. Aí tu vai naquilo ali que ele te manda dopamina, vai naquilo deu certo dopamina, no videogame de antigamente, as crianças jogavam, perdiam, jogavam e perdiam, jogavam e perdiam. Elas mais perdiam do que ganhavam. Então, se ensinava muito a resiliência, tá? Então, assim, nós vivemos em outro mundo que sobreviveu ao TDAH, que criou bons caminhos neurais sem tratamento medicamentoso, sem uma série de coisas. Comendo menos açúcar, dormindo muito mais e zero telas, tá? Tipo, o que que nós tinha na TV? Globo, SBT, essas coisas. Não era. Gente, não era as telas que tem hoje, que é muito barulho, é muito dopamina. As telas hoje é dopamina pura, e a dopamina barata, que é a dopamina que não tem esforço, é a dopamina que eu tô aqui deitado comendo chocolate, deitado comendo chocolate, deitado comendo chocolate. Não preciso fazer esforço nenhum para criar, não preciso limpar a casa para no final ter o prazer de ter limpado a casa. Então é sobre isso, tá? Que a gente tem que entender. Então a criança, ela não tá nos desafiando o tempo todo. Nosso filho não é nosso inimigo, ele só tá aprendendo. Só que ele não sabe. Ele não sabe, gente. Ele precisa. O dia que os nossos filhos, que nós não precisar mais falar para eles escovar o dente, botar roupa, não sei o quê, não precisa falar mais nada. O dia que teu filho estiver pronto, que tu acordou, que tu chegou, tu saiu pro trabalho, a casa tá arrumada, a cama tá arrumada, ele tá com o dente escovado, ele tá vivendo a vida dele, ele já pode sair de casa. Ele já tem 18, 20, 30. Hoje já se fala que o cérebro para de amadurecer aos 25 anos. Então, assim, por que que a gente botou uma criança no mundo e acha que com 6 anos ela tem que estar pronta, saber tudo? Não obedecer, não me obedece. Regras claras, vai ter que repetir, repetir faz parte do processo. A gente tem que normalizar educar uma criança, tá? Mas eu sei, mães, eu sei que vocês estão no olho do furacão. Eu já vivi por mais de um ano esse inferno. Meu filho melhorou nos últimos meio ano, tá, gente? Que foi ali até julho desse ano. Junho desse ano. Esse ano, de abril a junho, que foi a reviravolta, assim, de tudo que a gente vinha fazendo, né? Que eu troquei de medicação para Ritalina original, que eu troquei ele de escola e que em casa estava tudo resolvido, tudo regulado. Ele já estava sem YouTube há um ano, ele já estava sem comer tanto açúcar. Então, assim.
Eu sofri um ano, foi um ano de muita briga, de muito choro, de reclamar, de não entender, de achar que ele tava, "Ai", de novo, ele me perguntando, porque a gente fala muito, ele pergunta muito, ele é muito questionador, ele tá o tempo todo conversando, ele tá o tempo todo me chamando, e eu também não sou uma pessoa muito paciente, mas eu sou a adulta da relação, tá? Então ele não tá desafiando, tá aprendendo, eu tô criando um adulto. 7, regulação emocional, o verdadeiro tratamento. É aqui que mora o adulto saudável, tá? Nessa aula, o objetivo é mostrar que esse é o coração do meu método, tá? Que é trazer regulação emocional, trazer inteligência emocional, tá? Crise não é birra, criança em crise precisa de acolhimento, não de crítica, não de reclamação, não de um monte de coisa. Explosão é sobrecarga. Se o teu filho tá explodindo, ele tá sobrecarregado. Grace, mas sobrecarregado do quê? Esse guri não faz nada, esse guri só come e joga videogame. Sobrecarga mental, sobrecarga sensorial, pode ser a roupa dessa criança, pode ser que essa criança use tecidos que não agradam ela, pode ser que na escola os colegas estão rindo da cara dela, pode ser que a avó fica chamando ele de burro o tempo todo. Gente, a gente tem que achar onde está essa sobrecarga dessa criança. Pode ser que os coleguinhas, o vizinho, meu filho teve um estresse também esse ano, no início do ano, com um coleguinha, um amigo aqui da rua, que o menino fazia uma pressão psicológica absurda no meu filho. Meu filho é bobo, né, ingênuo, muito imaturo, e o menino tava levando carrinhos do meu filho embora, tipo, trocando um carrinho baratinho por um carro de R$ 70, né, Hot Wheels de 13 pila por R$ 70. E meu filho fazia, meu filho, mas assim, um dia que meu marido pegou ele e disse, cara, tá, tu deu 3 carrinhos de R$ 70 e ganhou 10 carrinhos de 10 pila pro cara, né, pro menino, né? 4 carrinhos ele tinha dado de Monster Truck. E ele começou a chorar, ele chorou desesperadamente, queria desfazer aquilo, porque para ele era só uma criança que nem sabia o que estava fazendo, entendeu? Então é a sobrecarga, essa criança está explodindo, existe uma sobrecarga. Grace, mas o que que pode estar acontecendo? É isso que eu faço. Quem é aluna do clube tem uma hora de reunião comigo, né, de consulta comigo, onde eu entendo a tua rotina, eu entendo o que que você faz, como é que é essa sua vida, como é que é a sua criança, rotina de trabalho, o que que eu faço, o que eu não faço, e a gente acha ali o lugar, o motivo onde é que tá tendo essa sobrecarga para essa criança, tá? Ajudo vocês a investigar. Então a criança precisa de um adulto regulado para se regular. Se você explode o tempo todo, porque, ai, porque eu não aguento, porque eu trabalho fora, porque eu não aguento a casa, porque não sei o quê, porque, sei o quê. Como é que essa criança vai aprender a se regular, né? Se a gente é o adulto da relação, a gente não se regula, como essa criança vai se regular? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, gente. Nossos filhos, eles aprendem por espelho, neurodivergente mais do que qualquer criança normal. Se você é uma pessoa que tá o dia inteiro, eu não aguento. Gente, me dói aqueles vídeos que eu vejo as crianças dizendo, se você fala uma característica da sua mãe, cansada. Aquela criança que se vestiu de fantasia da mãe cansada. Gente, que adulto que a gente está mostrando para eles, e sobretudo as mães e as meninas, né? O que que a gente está mostrando para eles que eles vão ter que a vida adulta é uma sobrecarga, é difícil, é horrível, a gente está plantando isso na cabeça dos nossos filhos. Gente, eu gosto de dizer para os meus filhos, né? Às vezes quando falam, tal coisa é difícil, tal coisa é difícil. Eu sempre digo para eles, escolhe o teu difícil. Ter filho e trabalhar fora é difícil, mas ter filho, não trabalhar fora, depender só do marido, também pode ser difícil. Então, assim, escolhe o teu difícil. Eu gosto de muito, isso é uma coisa que eu sempre desenvolvi nos meus filhos de inteligência emocional. Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem, existe o livre-arbítrio, isso é uma lei de Deus. Só que o livre-arbítrio traz junto responsabilidade, ele traz junto as consequências do teu livre-arbítrio. Então, você, mãe, você tem o livre-arbítrio, de ser surtado, de ser reclamona, de você fazer o que você quiser, mas você vai colher as consequências disso que você está fazendo. Se coloque no lugar da criança. Se você fosse uma criança, Paulo, lembra de você lá com 5, 6, 8 anos de idade, ou você é adolescente, que ninguém te ouvia, ninguém dava bola pra ti, que teus pais estavam lá resolvendo os problemas dele. E te coloca, pensa se você adulta agindo imagina não só o lado bom, seu lado bom, porque a gente tem um lado bom, a gente tem o nosso monstrinho, né? Então se coloca no lugar da criança. Eu acho que a gente trazer a criança, trazer para o olhar da criança, a gente ter a empatia, se colocar no lugar da criança. Pensa, ela ia aprender com esse meu surto que eu tô fazendo? Então, primeiro a gente regula as mães, a gente regula as famílias, e depois o espelho vai ser o filho, a gente acaba regulando o filho por espelho, tá? Então, na terceira fase, que é a ação, agora vem o que a gente vai mudar na prática, tá? Menos estímulo e mais calma.
tá? Então, aqui é tudo que tem no e-book, tá, gente? Quem é aluna do clube tem acesso ao meu e-book, onde eu conto a minha história e trago basicamente ali o que tem que fazer. Reduzir telas ou reduzir qual tela a criança consome, que nem eu digo, meu filho tem quantidade de tela limitada e a televisão, basicamente, Reels, esses vídeos curtos, ele não assiste, tá? Então, quando eu falo redução de telas, é regulação de telas também. Redução de açúcar, gente. Açúcar tem uma aula no clube que fala só sobre açúcar. Gente, açúcar é batata é açúcar, pão é açúcar, batata doce é açúcar. Não é só a bala fine que é açúcar. A alimentação, se a criança come manhã, tarde e noite carboidrato, é açúcar. Açúcar é lenha na fogueira do TDAH, tá? Redução de corantes, isso é muito importante. Corante é extremamente nocivo para o nosso intestino. O intestino do TDAH é mais sensível, então corante, sobretudo o vermelho. Então, Grace, não vou mais dar bala, não sei o quê. Vai comprar alguma bala? Ou bala, ou como é que eu falo? Marshmallow. Marshmallow, por exemplo, aqui em casa eu compro aquele sem corante nenhum. Quando eu compro, né? Eu compro o branco, todo branco. Não compro aquele azul com rosa, com não sei o quê. É branco. Quanto menos corante tiver, pode comprar duas coisas, mas quanto menos corante tiver, melhor, tá? Então, menos caos, né? Menos excesso de estímulo, vai ter mais equilíbrio, gente. Isso eu coloquei em prática aqui em casa de verdade. A minha casa, eu gostava de ter o que eu não tinha tido na infância. Então eu tinha tudo quanto é doce em casa. Nós comíamos chocolate todos os dias. Tinha picolé, tinha sacolé, tinha sorvete, tinha iogurte, tinha fruta, né? Óbvio, mas daí tinha chocolate, salgadinho, bolacha recheada, tinha tudo. Tinha sorvete seco, tinha muito. Então, assim, e o Vicente o tempo todo comendo, comendo. Claro que ele abriu os armários, ele via. Então, o que que eu faço hoje? O que que eu tenho hoje de doce dentro da minha casa? Eu tenho somente sacolé de doce lá no congelador, porque é verão agora, tá quente aqui no sul. Eu somente tenho sacolé. Quando eu tenho açaí, eu não tenho sacolé. Quando eu tenho sacolé, eu não tenho açaí, tá? E tem ali no armário, tem algumas cookies, umas bolachinhas cookies ali, que nem é muito, eles nem são muito fãs, mas tem, se a gente for sair fazer alguma coisa. E tem os salgadinhos. Alguma coisa eu gosto muito de comprar aqueles de polvilho. Fui substituindo aos poucos, gente, não é da noite pro dia. Mas, por exemplo, Doritos, meu filho ficou um ano sem comer Doritos. Esses dias o pai dele foi comprar, eu pedi pro pai dele, eu dizia que eu não ia dar pra ele. O pai dele ofereceu pra ele, deu pra ele, mas ele, graças a Deus, né, entrou na onda e comprou um saquinho pequenininho. Então, a gente precisa entender dos males que isso faz. Sono, rotina e previsibilidade, gente. Dormir, não é dormir cedo necessariamente. Aqui fala em dormir cedo, mas na verdade é dormir a aula, a quantidade adequada para essa criança, tá? Tem uma tabela de idades. Nessa aula 9 a gente vai entrar profundamente sobre isso, sobre dormir. Na aula do tripé do caos do clube também tem essa informação, né? A questão da rotina de sono é muito importante. Sono para o TDAH não é besteira, é tratamento, tá? TDAH precisa dormir a quantidade de horas ideal, precisa ter rotina de sono acordar no horário certo para o cérebro, né? E aí a gente consegue ver em algumas crianças, elas são mais diurnas, mais noturnas, mais diurnas, mais matutinas, assim, a gente tem que ver qual é, qual é o melhor horário, assim, para a gente extrair do nosso filho, né? Em alguns casos, e quando existe a possibilidade de até trocar a criança de turno escolar, né? Se ela rende mais de manhã ou rende mais à tarde, tá? Ter uma rotina previsível e desenhada, gente. Isso é muito importante. Eu ensino no clube. Meu filho, hoje eu não preciso mais, mas lá no início eu precisei ter anotado. Acordar, fazer xixi, porque ele esquecia de fazer xixi. Fazer xixi, escovar os dentes, trocar de roupa, descer, tomar café, fazer dever de casa, depois almoçar, depois jogar videogame. Tinha que ter tudo escrito para ele. Hoje eu não tenho mais escrito, mas e eu ainda cobro ele. Hoje de manhã ele desceu aqui, estava aqui embaixo, de pijama. Eu disse, filho, tu não escovou o dente ainda? Não, não escovei. Então sobe, vem. Ele dá, às vezes ele vem da hora da graça, dá bom dia e tal. Fiz ele subir, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe que tem que escovar o dente, ele sabe que tem que botar o pijama, sabe, tirar o pijama. Então, assim, foi um momento que eu precisei fazer esse calendário, mas a coisa rendeu, sabe? É muito importante ter esse calendário. Então, o cérebro TDAH precisa saber o que vem depois. O cérebro TDAH ele é muito difícil de se organizar. Ele tem muita dificuldade de se organizar. Então, quanto mais previsível você for, tipo assim, ele tem que ir pro futebol. Que roupa tu quer botar, fulano? O TDAH não tá opção. Vai lá, bota o uniforme. Ele gosta que esteja ali pronto, sabe? Deixa pronto para ele. Ah, mas o meu filho gosta de escolher. Tá, beleza. É raros os casos, mas o TDAH gosta das coisas mais montadas.
Boa noite. Gente, minha filha tá chegando aqui, ela precisou entrar aqui. Tudo bem? Tava tudo certo? Fecha ali, fecha a veneziana pra mim, por favor. Então vamos continuar. Vamos lá. Então, o cérebro TDAH precisa saber o que vem depois, tá? Então tem que ter esse cronograma bem desenhadinho. Ah, é adolescente, é adulto. Gente, até para adulto é importante. Gente, se eu disser para vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande de, de fazer as coisas. Eu tenho muita coisa para fazer, que nem agora com o clube, com vocês, tudo. Eu tenho bastante coisa para fazer. Mas se eu não me organizar e não anotar, eu gosto de trabalhar com planner, né? Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é planner, ó. Esse aqui, ó, esse aqui é planner, ó. Semanal, ó. Daí tem a agenda, né, na verdade, mas aí tem aqui, eu tenho que colocar aqui, gente, porque senão eu não consigo me organizar. Só deixa assim, tá bom já. Tá bom, tá bom, tá bom. Obrigada. Pode deixar. Fecha os vídeos só, fecha o vídeo. Eu não consigo, se eu não tiver anotado aqui o que eu tenho que fazer amanhã ou o que eu tenho que fazer na semana, eu realmente vai passar uma semana e eu não vou fazer. Inclusive, essa dica é uma dica maravilhosa para quem é aí mãe TDAH, né, ou mãe de TDAH. Tenha uma rotina previsível. E quando eu falo previsível, é tudo mesmo, gente. Eu, hoje de noite, por exemplo, eu vou ter que me organizar para amanhã. Amanhã, o que que eu vou fazer? Amanhã, casualmente de manhã, eu tenho um compromisso, às 10 horas da manhã. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu penso, cara, eu tenho que descer amanhã às 8, descer é quando eu estou aqui embaixo. Eu já tenho que estar maquiada, já tenho que estar pronta. Eu vou descer, vou fazer meu café. Às vezes eu penso, vou lavar a louça, porque normalmente de manhã eu dou aquela limpada, né? Aquela arrumada. Provavelmente quando eu faço meu café, eu guardo a louça, porque a louça já está lavada. Dou aquela arrumada ali. Eu tomo meu café. Nesse momento que eu tomo meu café, eu posto os meus vídeos de manhã. Tipo, eu tenho que ter isso organizado, senão amanhã vai acontecer, vai chegar às 3 horas da tarde, eu nem postei os meus vídeos do dia. E a minha prioridade é postar o meu conteúdo na rede social. Porque é dali que vem as minhas clientes, é dali que vem os meus leads. Então, essa é a minha prioridade do meu dia, né? Então, vocês entendem que a questão da previsibilidade de anotar as coisas, para quem tem TDAH, ela é um alívio de vida, tá? É muito importante. E a aula 10 então, os recursos que ajudam, né? Mas e não substitui o amor. Então, a medicação, gente, é importante, tá? Aqui eu falei quando necessário e bem orientada, mas eu, Grace, particularmente, eu não consigo ver uma criança com TDAH, que o TDAH é um déficit de regulação de dopamina aqui na frente. Se você não é neurodivergente, ou se você é neurodivergente, mãe, e você vai, sabe? É que assim, ó, eu já tomei um psicoestimulante, eu já tomei uma medicação que é o Lind, que ele é o similar do Venvance. E quando a gente toma essa medicação, eu não tenho TDAH diagnosticado, como eu disse para vocês, e quando eu tiver, eu vou tomar a medicação. Se eu tiver TDAH, eu vou tomar, porque a gente fica realmente sem aquela dopamina desregulada. Eu não sei se vocês já viram, eu tenho uma questão que é com a compulsão. Ou compulsão não, mas é aquela vontade de estar beliscando o tempo todo, de estar comendo o tempo todo. Isso é busca por dopamina. Isso com certeza é busca por dopamina. Ontem eu estava falando com uma mãe também, né? Ela falou, ai, meu filho come demais, passa o tempo todo comendo. Meu filho era assim também, antes de tomar Ritalina. Hoje, com a Ritalina, ele não tem mais isso. Ele come. Ah, meu filho perdeu a fome com a Ritalina. É que não é que ele perde a fome, ele perde essa vontade de comer o tempo todo. E a criança começa a comer só o que ela precisa, tá? Então, assim, essa busca pela dopamina, ela é uma coisa infernal. Hoje eu tava vendo, ontem eu tava vendo uma influencer que ela é mais gordinha. Ela é, mais gordinha não, ela é obesa. E ela falou que ela tá tomando a tirzepatida, que é a Monjaro, né? Ela disse que isso trouxe paz para a cabeça dela, porque ela não fica o tempo todo pensando em comida. Inclusive, tem psiquiatras indicando a tirzepatida para tratar transtornos de compulsão, porque ela realmente ela atua nessa regulação da dopamina ali também. Claro que é de outra forma, é um outro tipo de análogo que chama, né? Mas então, assim, para vocês verem, tipo, eu hoje, quando eu tomo o Lind, né? Eu tomei 3 vezes na minha vida até hoje. Quando eu tomo, sabe o que que é? Eu tá plena, eu não preciso eu não tô o tempo todo buscando nada. Eu, à tarde, normalmente eu tô aqui trabalhando, gente, eu tenho que toda hora, eu vou lá, busco uma água. Daqui a pouco eu busco um sacolé, daqui a pouco eu busco uma bolacha, daqui a pouco, 5 horas da tarde, eu tô morrendo de fome, quero comer um pão. Eu fico o tempo todo em busca dessa dopamina. Por quê? Por quê?
Se eu tô me exercitando, eu não vou ter fome, porque eu tô tendo dopamina. Se eu tô numa roda de amigos, de repente eu não vou estar buscando comida, porque eu tô me divertindo. Mas quando eu tô aqui no tédio do trabalho, né, eu tô aqui no computador, às vezes estou editando, estou escrevendo texto, eu tô estudando, porque eu faço a pós também. Então, assim, gente, aí eu fico, tô sem prazer aqui. Estudar e comer é uma das coisas maravilhosas. Por quê? Busca da dopamina. E isso a medicação regula. Ela regula essa busca infernal pela dopamina, tá? Tô falando agora o que aconteceu com meu filho. Ele reduziu a fome pela ansiedade, por quê? Porque a dopamina estava regulada. Quando a dopamina é regulada, não tem ansiedade também. Isso é outra coisa, tá, gente? Muitas famílias, dão remédio para ansiedade. Tem médico que diz, tem que tratar a comorbidade. Não, tem que tratar a causa. Olha, eu discutindo aqui contra os médicos, né? Se tu não tratar a causa, é o caso de um familiar meu aqui que toma o Lindy, né? No caso, é o pai do meu filho. Descobriu o TDAH agora na vida adulta. Ele tomou o Lindy, que é o genérico do Venvance, para regular o TDAH. Ele disse, gente, eu queria ter descoberto isso a vida inteira. Ele deixa minha cabeça no lugar. Ele falou o dia que ele tomou a primeira vez que os palitinhos estavam tudo no lugar. Eu disse, como assim palitinho? Ele disse, minha cabeça é uma bagunça. Parece que agora tá, cada ideia tá num palitinho, ele falou. Gente, pensa, uma pessoa que passou a vida inteira, e ele é menino, se eu tenho TDAH, é diferente do TDAH do menino. A vida inteira com uma cabeça extremamente bagunçada, aliado à testosterona do menino, como eu digo, né? Então, assim, daí esses dias ele ficou 2 dias sem medicação. Quando ele ficou esses 2 dias sem medicação, ele comentou assim, ele não sentiu uma falta física da medicação, tipo, que nem a gente sente da nicotina, mas ele sentiu aquela falta de tipo, ele esqueceu uma coisa do trabalho, esqueceu isso, esqueceu aquilo, tava mais avoado. Aí o que aconteceu? Por ele estar avoado, por ele esquecer as coisas, por não sei o que, ele começou a ter ansiedade. Vocês entendem que a ansiedade do TDAH vem por as coisas dar errado, vem por ele estar buscando uma dopamina e não encontrar? Hoje, por exemplo, só para falar para vocês, eu fiz hoje um jejum que deu 21 horas. Eu tinha jantado ontem à noite e passei o dia hoje sem comer. Fui comer agora às 5 da tarde. Eu passei o dia inteiro com uma sensação de angústia, uma sensação de ansiedade, porque eu estava ansiosa, sem dopamina. Eu não tinha tido. A minha dopamina é através da alimentação. Eu não tinha tido nada, então me gera uma angústia, me gera uma ansiedade. Olha só. Só que hoje eu me percebo, hoje eu me entendo, porque eu entendo a minha cabeça neurodivergente. Eu tenho certeza que eu tenho uma neurodivergência, tá, gente? Se é TDAH, eu não sei, mas eu tenho certeza que eu tenho. Só não tenho ainda o diagnóstico que eu vou ter a partir do mês que vem. Óleos essenciais. O uso de óleos essenciais, a gente vai ter uma aula só sobre isso no clube, tá? Eu gosto do óleo de alecrim para estudar. Usei com o Vicente muito. Já nem uso mais, mas no início eu usei bastante. E o de lavanda para dormir, tá, gente? Uma gotinha aqui, faz assim. Eu vou usar aqui agora. Cheira, tá? Ajuda muito. Uso do fone abafador. Essas coisas aqui foi coisa que eu fiz com o Vicente e foi disruptivo, tá? Ó, botei uma gotinha na mão. Faço um conezinho aqui. E é isso que eu faço. Com o de lavanda para dormir é maravilhoso também, tá, gente? Até, tipo, usar ali aqueles minutinhos antes de dormir, para que na hora de dormir tenha aquele relaxamento. Ajustes na escola, tá? Uma escola que entende, que acolhe. Agora a lei vai estar mais do nosso lado a partir do ano de 2026, que toda criança vai precisar de adaptação. Eu vou estar do lado de vocês, mães. Eu vou ajudar vocês a montar o laudo. As mães que são do clube, a gente vai montar um laudo específico para levar para a escola, para que a escola tenha ali todas as necessidades dessa criança garantida, de fazer prova separada, de fazer a questão do professor auxiliar nos casos que for, e eu acredito que a partir do ano que vem eu tenho fé que vá ter em todas as salas de aula, vai ter um professor auxiliar, isso vai beneficiar milhares de crianças, milhões de crianças, na verdade, né, do nosso país. Então, isso aí, tudo são ferramentas, tá? Mas nada disso é solução isolada. Medicação não vai resolver sozinha. Óleo essencial não vai resolver sozinha, folha abafador não resolve sozinha, uma escola maravilhosa não resolve sozinha. Uma mãe que entende tudo e regulou a rotina, tudo, e é extremamente amorosa, mas a criança continua agressiva. Por quê? Porque ela não regulou a dopamina. Então, assim, TDAH é um quebra-cabeça gigante. Só que ele tem, sabe o quebra-cabeça? Ele tem aquela borda, né? Sem a borda, a gente não faz o quebra-cabeça. A família é essa borda, tá? A família é essa margem. E se a gente não quer que o nosso filho viva à margem da sociedade, viva na ponta da sociedade, a gente precisa preencher esse quebra-cabeça, tá? Eu gosto muito de trazer isso para vocês. Aula 11 fala sobre comunicação que funciona. A gente tem que trabalhar com frases curtas e objetivas. Filho, coloca teu tênis, nós vamos sair, não sei o que, não sei o que. Isso é muito longo pro TDAH.
olha no olho e diz, filho, ele olhou para ti, coloca teu tênis, nós temos que sair. Ponto. Ele vai te ouvir. Ah, não ouviu, não sei o quê. Filho, o que que a mãe te pediu? Pedir tal coisa. A gente tem mania de pedir a coisa para criança e sair de perto. Ontem eu vi uma frase no Centro Espírita que eu achei uma graça. O cara falou assim: a gente tem mania de cutucar o santo, que é fazer oração, né? E cutuca o santo pedindo as coisas e sai de perto. Esquece de ficar ali, que é o que ele quis dizer com isso. Que a gente reza, ora, nossa, a gente fica lá, né? A gente né, se engrandece fazendo um monte de pedido de agradecimento. Estamos cutucando o santo. Quando a gente sai, né? Daí a gente terminou de orar, a gente já fica chato, já fica reclamão, a gente baixa a nossa vibração. Então a gente cutuca o santo e não ouve a resposta. A gente não fica ali naquele estado de plenitude para ouvir a resposta do santo. A mesma coisa dos nossos filhos. A gente cutuca o nosso filho e não fica ali para ver o resultado. Eles são crianças imaturas, precisam mais, ou adolescente que seja, né? Olha no olho, fica junto com ele. Quando você vai dar um comando, as primeiras vezes você vai ter que fazer isso. Dá um comando de botar o tênis. Filho, bota o tênis. Não é botar, gritar lá da cozinha, bota o tênis. Eu sei, a gente é TDAH, normalmente muitos dos nossos filhos são filhos de TDAH. TDAH é 70% hereditário, tá? Então é bem possível que a maioria das mães que estão me ouvindo são mães de TDAH, são mães com TDAH. Então a gente quer fazer mil coisas ao mesmo tempo. A gente quer estar lavando a louça, carregando a mochila e mandando nosso filho botar o sapato. A gente é multifuncional, mas a criança não é, tá? Sobretudo menino, tá? Menino não faz duas coisas ao mesmo tempo. Então, esteja presente com ele. Eu tive que aprender a fazer isso, tá, gente? Um comando por vez. Um comando por vez. Coloca teu tênis, pega tua mochila, bota não sei o quê, bota o fone, bota não sei o quê. Filho, tuas coisas da escola estão prontas? Ele vai dizer sim ou não. Filho, pegou o fone de ouvido? Ele vai dizer sim. Daí tu reforça. Eu faço isso com o Vicente. Pegou o teu fone de ouvido? Sim. Pegou o lanche? Sim. Encheu a garrafinha d'água? Sim. O tema está dentro, o caderno está dentro da mochila? Sim. Vocês entendem que eu estou simplificando e eu estou sendo assertiva com a minha comunicação com o meu filho TDAH? Tem que ser objetivo, não é? Pegou tudo isso, frase longa ele não vai ouvir, tá? Olho no olho, gente. Olho no olho, olha no olho. Filho, pegou, olha pra mim. Ah, meu filho não me olha. Filho, olha pra mim. Filho, tô falando contigo? Pegou, tava. Olho no olho, gente. A gente, quem eu disse, quer fazer mil coisas ao mesmo tempo. Tom calmo, comunicação não agressiva. Dentro do clube vai ter uma aula só sobre isso. Vai ter uma aula só sobre inteligência emocional, só sobre comunicação não agressiva, tá? Isso é um tema da minha pós de neurociência. Isso eu aprendi no banco, não violenta, não é? Não, é comunicação não violenta que se chama, tá? Existem formas da gente abordar. Eu posso dizer para o meu filho assim. Tu nunca faz o teu tema. Por que que tu nunca faz o teu tema? Por que que tu nunca faz direito? Isso é uma comunicação agressiva. Filho, olha só. Nós precisamos ajustar a questão de você fazer o dever de casa, porque fazendo o dever de casa você aprende, o dever de casa tem uma importância no teu aprendizado, então a gente vai fazer como a gente consegue fazer para organizar. Vocês estão entendendo que eu estou falando a mesma coisa? Na verdade, nem estou falando a mesma coisa, porque no meu eu estou cobrando, estou xingando, estou só desestimulando essa criança, eu estou sendo violenta com ela, tá? Mas isso é assunto para uma aula específica sobre comunicação não violenta. Dentro da aula de comunicação, nós vamos ter um compilado. Então, gritar não ensina, conectar ensina, tá? Gritar não adianta, bater não adianta, gente. Castigo, a gente já falou aqui sobre isso, não adianta. Pensa se você fosse essa criança e do jeito que você tem agido com essa criança. Se você fosse criança, lembra de você com 5 anos, lembra de você com 8 anos, com a maturidade que você tinha aos 8 anos. Você ia entender como ia ser, né? E a fase 4 é a fase da reconstrução. É aqui onde a família toda muda junto. Que é a aula 12, a gente recalcula a rota, tá? O que funcionou, o que não funcionou, ajustes possíveis, a criança evolui, a estratégia também. O que serviu para o meu filho não vai servir para o filho da Nara, não vai servir para o filho da Jéssica. Em alguns pontos, na maioria das coisas, tudo que eu ensino dentro do clube, dentro do método AMA, são coisas que funcionam com qualquer criança. Sendo neurodivergente ou não, sendo disléxico, sendo TDAH, sendo TEA, sendo neurotípico. Vai funcionar com qualquer criança. A diferença é que para o neurodivergente, isso que eu ensino é imprescindível.
para que essa criança se desenvolva bem, tá? Então, criar um filho com TDAH não é uma linha reta e nunca vai ser, tá? Ele é um caminho com muita consciência. A gente tem que estar consciente, a gente tem que estar presente, a gente tem que olhar no olho, como eu disse. Às vezes teu filho tá irritado naquele dia, não sabe o que que é, às vezes é um alimento que faz muito mal pro teu filho, como eu te disse. Eu vivi até os 5 anos do meu filho sem saber que ele é intolerante à lactose. E a nossa alimentação aqui em casa é muito baseada em leite. Eu gosto muito de comer queijo, coisa. Toda vez que a gente fazia hambúrguer e fazia torrada para ele, era com queijo. Todos os dias quase o menino comia queijo. E ele comia, porque ele é comilão. Hoje, a gente já faz para ele sem queijo. Primeiro, porque ele não faz questão do queijo, não é uma coisa que ele goste, porque ele já sabe que faz mal. E segundo, porque não faz bem para ele. Então, assim, é só a gente estar consciente, tá? E, gente, encerrando essa aula sobre o novo método Então Ama, que vai estar dentro do clube, o método todo desmembrado, cada aula. Eu só não sei se eu vou fazer as aulas separadas, porque quando eu assisto o curso, eu não gosto daquele monte de aulinha pequenininha, tem que voltar lá e vir. Então, eu acho que pode ser que ele esteja dentro de cada um dos 3 tópicos seja uma aula grande, né? Então, 3 aulas grandes, mas que daí vocês assistem um pouco, pausa, assim, né? Vai continuar dali de onde vocês pararam, tá? Então, você não está criando um problema, gente. Isso eu ouço muito, eu vejo muito das mães. Ai, TDAH é um problema. Como se as pessoas estivessem criando um problema. Pensa o subconsciente dessa criança, o que vocês estão plantando que essa criança é um problema. Aí não é por acaso que existe um maior aumento de casos de suicídio entre jovens e adolescentes, né? Adolescentes e até crianças, e a maioria delas com neurodivergência. Por quê? Porque elas são criadas achando que são um problema, elas não se encaixam nesse mundo e a família quer que ela se encaixe e ela não vai se encaixando, gente. Ela vai sentindo uma incapacidade, ela vai se sentindo mal dentro dela mesma e ela vai achando que ela não deveria estar aqui, tá? Então a gente está criando um ser humano que pensa diferente, que tem um cérebro neurodivergente. A gente está criando um ser humano, a gente está criando o futuro da nossa geração, a gente está criando aquelas pessoas que vão nos cuidar na velhice, a gente está criando aquelas pessoas que vão estar vivendo o mundo, criando a tecnologia, convivendo aqui. A gente está criando esses seres humanos do futuro, tá? Então, culpa não educa, tira o chicote, eu sempre falo pra vocês. Amor sozinho cansa, tá, gente? A gente só ter amor, eu amo meu filho, mas eu tô exausta, eu só brigo com meu filho TDAH é terrível. Ai, mas eu amo demais, mas às vezes, eu já ouvi de várias mães, às vezes eu penso em me arrepender de ter tido esse filho. Pensa, gente, o grau de ignorância que essa mãe tá. Quando eu falo ignorância, não é burrice que eu tô falando, é de ignorância realmente, ela tá tão à margem, ela tá tão, meu Deus, eu devia só amar essa criança, mas ao mesmo tempo eu me arrependo. Gente, pense, essa mãe tá de vendas, né, com uma venda nos olhos no meio de um tiroteio. Essa mãe precisa muito de ajuda. Então, ação sem amor machuca, tá? Então, também a gente ficar só agindo, reagindo. Sempre digo, não é agir, é reagir. A gente fica reagindo o tempo todo. Filho faz uma coisa, a gente reage. Filho faz uma coisa, a gente reage. Vamos parar de reagir, vamos começar a agir. Vamos. A gente sabe que na hora de sair aquele estresse, nunca tá pronto, nunca não sei o que, não sei o que, te antecipa. Eu sei que se eu chamar meu filho a 1 hora para ele ir para escola, ele vai fazer um monte de coisas, uma série de coisas, e ele vai se atrasar. Então eu não chamo mais ele a 1, eu chamo ele às 12h30. Porque eu sou a adulta da relação, eu sei que ele não vai conseguir. Eu fico lá tentando fazer com que ele consiga. Tô todo dia brigando, todo dia saindo. Já fiz isso, gente. Dar ré no carro aqui, dando sermão, porque vocês isso, porque vocês aquilo, você não ficou pronto, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Quem era errada? Era eu, porque eu começava a 1 hora, pedir para eles se arrumarem para sair, pra gente sair 1h05. Hoje eu sei que eles não fazem em 5 minutos a garrafinha, o tênis, o não sei o que, tudo. Eu sei que eles precisam de meia hora, então hoje, 12h30, toco meu alarme dizendo para eles, portando para eles. E aí, vocês estão prontos? Tá tudo pronto? Tá tudo certo? Depois, a 1 hora, quando eu chamo, já tá tudo certo, quando eu chamo pra gente sair. Então, assim. Isso é ação. Ficar reclamando é ação sem amor. Então a gente acaba machucando, tá? Então a gente precisa amar e agir mais com consciência. É consciência, amor mais ação. A gente vai agir para a gente trazer seres humanos melhores aí para esse planeta, tá? Então é isso. Terminamos essa aula, que é um compilado do que é o método AMA, tá? Então aqui a gente já trouxe um conteúdo muito legal, a gente já trouxe informações, mas o conteúdo completo vai estar dentro ou do método, que eu acho que esse método vai estar disponível sozinho, e quem está dentro do clube, quem vem para dentro do clube, o método AMA.
é um método só com todas essas aulas de tudo que eu falei aqui hoje, mais aprofundado, que algumas pessoas vão poder contratar, mas elas não vão ter acesso, por exemplo, direto a mim para conversar comigo, né? E nem essa minha consulta, essa coisa que eu ajudo as alunas, né? E que é só um método para a pessoa comprar e assistir, já vai melhorar bastante a vida dela, já vai entender sobre o TDAH. E quem está no clube, né? Vai, daí lá tem todos os profissionais, né? As aulas com todos os profissionais. 2026 a gente vai trazer profissionais maravilhosos. A gente está com vários parceiros que vão trazer muito conteúdo, muita coisa legal para nós mães. Benefícios vai ter, tá? Vai ter aplicativo com desconto, vai ter inteligência artificial